Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fantástica fonte ajustável de 0 a 24 volts, 3 amperes com operacional comparador. Nesse tutorial eu vou mostrar como construir uma fonte de tensão ajustável que vai de 0 a 24 volts. A corrente máxima é de 3 amperes com proteção de curto-circuito. Uma fonte especial para você que está iniciando na eletrônica e quer uma fonte mais robusta e simples de montar, mas que tem um toque de sofisticação. Usa o operacional como comparador para o seu controle. Isso deixa essa fonte mais versátil e prontinha para implementações, como ajuste de corrente, fonte simétrica, mas tudo começa aqui nessa versão. Então vamos lá? O circuito do comando, o coração da fonte é mostrado na figura. Parece que não tem segredo algum, e não tem mesmo, mas tem alguns detalhes interessantes. Então vou mostrar os detalhes do funcionamento dessa fonte, e entender o funcionamento é importante para mais tarde você saber o que fazer para adaptar esse projeto para a sua aplicação, como aumentar a tensão de saída. Isso mesmo, você pode aumentar tranquilamente a tensão de saída, alterar a corrente de proteção contra curto-circuito e entender o funcionamento para futuras implementações que serão mostradas em outros tutoriais. Claro que tem que ter a fonte retificadora para gerar a tensão de entrada mais Vin. O valor da tensão gerada não precisa ser exato, pode variar de 26 volts a 30 volts para essa versão, com tensão de saída máxima VO de 24 volts. Se você resolver fazer uma fonte com tensão de saída maior, então a tensão da fonte retificadora também deverá ser alterada para uma tensão mais alta. O valor mínimo da fonte da tensão retificadora deverá ser de 2 volts a mais do que a tensão máxima de saída da fonte regular, o VO, e o valor máximo não deverá exceder 10 volts da tensão de saída. Tudo vai depender do transistor série usado. Esse é um tópico que merece um tutorial à parte. O circuito da fonte não tem segredo. Esse é um retificador de onda completa. Eu sugiro você montar com esse tipo de retificador, porque facilita para transformar esse circuito em uma fonte simétrica, como é mostrado em vermelho. E assim, no futuro, poderemos construir uma fonte simétrica baseado nessa fonte retificadora. A tensão do transformador deverá ser maior do que a tensão de saída VO, no mínimo igual a 1,4 vezes a tensão de saída. Esse 1,4 é a raiz de 2. O pico da tensão é RMS do secundário. Como você está careca de saber, essa é a tensão nos capacitores de filtro. Esses capacitores, ao filtrarem, ficam com a tensão de pico da tensão RMS do transformador. Uma forma rápida para calcular o valor da tensão no secundário do transformador é fazer essa tensão igual à tensão máxima na saída VO, quando tiver um circuito regulador em série. O valor da tensão retificada pode ser maior do que o valor da tensão vista há pouco, mas para isso, você deverá observar o gráfico da área de operação segura, o SOA do transistor de potência. Para 3 amperes, a tensão máxima entre o coletor e o emissor do transistor é de 30 volts. Para 40 volts, a corrente máxima deverá ser alterada para pouco mais de 1 ampere. Essa será a tensão sobre o transistor quando a saída está em curto-circuito. Então, essa análise vai definir a máxima tensão retificada permitida, ou mais Vin. O valor da corrente do transformador deverá ser maior do que a máxima corrente de saída, no mínimo igual a 1,4 vezes a corrente máxima na saída. Esse 1,4 é a raiz de 2 novamente. Aqui, para 3 amperes, eu sugiro usar um transformador de 5 amperes, mas 4 amperes já está muito bom. O transformador tem que suportar uma corrente maior do que a fornecida na saída para compensar as perdas. Agora vamos ver como o controle funciona, como ele mantém a tensão de saída regulada e estabilizada. O coração do circuito é o CI LM393, que é um comparador. Então esse circuito vai usar o operacional como comparador. E se é para ser comparador, o melhor é usar um circuito especializado, o comparador. O LM393 é um CI com 2 comparadores, então será muito útil para futuras expansões desse circuito. Um dos detalhes importantes desse CI é que ele é coletor aberto, então o circuito onde está sendo usado o LM393 deve completar a ligação para o positivo. Observe no diagrama interno do CI que o coletor do transistor de saída está ligado direto no pino de saída. Esse tipo de ligação facilita muito colocar os comparadores em paralelo, e assim o controle vai poder ser dividido. Você poderá incrementar o circuito facilmente. Por exemplo, você vai poder controlar a corrente de saída além da tensão. E mais, você poderá desligar a saída em caso de sobreaquecimento e por aí vai.
O funcionamento gira ao redor do comparador, o LM393. Para você entender o funcionamento, vou descrever o que acontece quando você liga o circuito e a tensão ajustada no pino 2 do comparador é igual a, por exemplo, 3 volts. Ao ligar, a tensão de saída VO é de 0 volt. Então, a tensão na entrada não inversora do comparador também será 0 volt. Como a tensão na entrada inversora, a entrada com sinal menos, é maior do que a tensão na entrada não inversora, a saída vai para o menor valor. Nesse caso, 0 volt. A tensão de saída no pino 1 será 0 volt. Isso tudo porque a alimentação desse CI está ligada entre mais 12 volts e 0 volt. Nesse caso, o transistor Q3 não liga. É isso que acontece sempre que a tensão de saída for menor do que a tensão no pino 2 do comparador. A tensão no pino 2 do comparador é ajustada pelo potenciômetro e vai definir a tensão de saída. Quando o transistor Q3 está desligado, então o transistor de potência Q1 liga e manda a tensão para a saída, e a tensão de saída começa a subir. E sempre que o transistor Q3 estiver desligado, a tensão na saída sobe. Quando a tensão de saída for um pouco maior do que 12 volts, a tensão na entrada não inversora, que é a tensão sobre R4, será maior do que a tensão na entrada inversora. Então a tensão na saída do comparador vai para o nível alto. Nesse circuito fica em aproximadamente metade de VCC, uns 6 volts. Isso liga o transistor Q3. Quando o transistor Q3 liga, ele desvia a corrente da base do transistor de potência Q1, que desliga. Então a tensão na saída VO começa a cair. Então, o ciclo se repete quando a tensão na entrada não inversora cair abaixo da tensão da entrada inversora, então o transistor Q3 volta a desligar. O transistor de potência Q1 volta a mandar tensão para a saída. E assim o circuito se mantém nesse ciclo. Note que nesse tipo de circuito, o transistor de potência fica chaveando. Por isso, a necessidade dos capacitores C20 e C21. Eles integram essa variação, deixando o circuito mais suave. Você já viu esse tipo de capacitor nos reguladores? Sem eles, o circuito pode não funcionar bem. Não menospreze esses capacitores, mas os valores não são críticos. Qualquer valor ao redor dos valores indicados no diagrama estará muito bom. Claro que os ciclos de carga e descarga da saída ocorrem em altas frequências. E se você medir a tensão de saída VO, ela vai ficar estável em 12 volts. Mas se você medir na saída do comparador com um osciloscópio, verá um trem de pulsos em alta frequência, similar a um PWM. Circuito interessante esse, hein? Claro que tem que ter a tensão de referência fornecida por um Zener. Nesse circuito não é um Zener, é melhor do que um Zener. A tensão de referência é gerada pelo TL431, que muitos consideram um Zener ajustável. As resistências R2 e R3 ajustam a tensão no catodo do TL431 em exatamente 6,7 volts. Essa é a tensão de referência. A tensão de ajuste da tensão de saída VO, aquela que vai ligada no pino 2 do comparador, a entrada inversora, é retirada do potenciômetro POT 1. O potenciômetro funciona como um divisor de tensão simples. Em série com potenciômetro, tem um trimpote de ajuste fino da tensão máxima. É preciso esse trimpote para compensar os erros de tolerância dos componentes. O seu ajuste é simples. Gire o potenciômetro de ajuste da tensão para a máxima tensão de saída VO, então ajuste o trimpote para o valor exato. Na figura você pode ver uma sugestão para a montagem. O potenciômetro deverá ser montado na frente da caixa, é claro, junto com o voltímetro amperímetro. A minha sugestão é usar o voltímetro amperímetro digital de 10 A, muito popular no mercado. Você também poderá montar a chave liga-desliga na parte frontal, junto com a lâmpada de sinalização. Pode ser uma dessas lâmpadas de LEDs, muito populares hoje em dia, com uma tensão de trabalho de 9 volts a 24 volts. O fusível eu acho melhor montar na traseira. Aqueles com plug para ligação da alimentação parece uma boa opção. A minha sugestão é que você monte a fonte de alimentação separada do controle e o transformador montado externamente. Afinal, é um transformador grandão. E assim você poderá montar a fonte de alimentação conforme as suas possibilidades. E se no futuro você quiser aumentar a tensão e corrente, tudo vai ficar bem mais fácil. E claro, que se você quiser começar com uma fonte mais simples, para 1 A, por exemplo, ou tensão mais baixa, também vai ficar mais fácil. Veja que nessa versão a fonte de mais 12 volts para alimentar o CI foi montada junto da fonte retificadora. Nesse circuito eu usei uma fonte simples com um Zener, mas você poderá usar um regulador tipo LM7812.
Se no futuro você quiser uma fonte simétrica, vai ser muito simples alterar a fonte retificadora dessa versão. Veja a sugestão na figura. Claro que você terá que alterar o controle, mas isso é assunto para outro tutorial, é claro. Aliás, essa fontezinha dará muito pano para a manga. Para concluir, vou falar da proteção de curto-circuito. O circuito da figura com o transistor Q2 e a resistência shunt R8. Esse é um circuito que todo mundo está careca de conhecer. Quando a tensão na resistência shunt alcança 0,7 V, liga o transistor Q2, que então desvia a corrente de base do transistor de potência Q1. E pronto! A corrente de saída está controlada. Tudo isso porque a tensão na resistência shunt é função da corrente de saída, como mostra a figura. Se você quiser alterar a corrente de proteção, é só calcular R8 como mostra a figura. Essa é uma resistência de potência, então você deverá calcular a potência também, para não botar fogo no parquinho. Você viu nesse tutorial como construir uma fonte para sua bancada. Uma fonte bem simples, mas com um toque de sofisticação. A tensão de saída alta. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!